Pandemia e incerteza sobre o futuro fazem disparar a procura por bunkers nos Estados Unidos. A matéria de 3 de julho de 2020, a pandemia de Sungamonga, provocou uma explosão na procura de bunkers nos Estados Unidos, geralmente associados aos milionários ou aos chamados preppers, que se preparam para o apocalipse. Esses abrigos subterrâneos têm atraído uma clientela variada, assustada com a crise e temerosa de que a situação possa se agravar no futuro. Empresas ao redor do país relatam que o número de pedidos aumentou tanto nos últimos meses que tem sido difícil atender a demanda. Ao longo dos últimos 10 anos, houve algumas catástrofes que geraram muita procura, diz a BBC News o proprietário da empresa Survival Condom, Larry Hall, citando como exemplos o terremoto e o tsunami que atingiram o Japão em 2011, o asteroide que caiu na Rússia em 2013, ou o medo da epidemia de ebola no meio da década. Mas este é o maior aumento que já vimos, afirma Hall. Com a Sungamonga, houve um aumento de cerca de 800% na procura. O objetivo de quem busca esses abrigos é garantir um local seguro para sobreviver a possíveis catástrofes, sejam terremotos, ataques nucleares, desastres naturais ou outras calamidades que possam desencadear a instabilidade política, colapso econômico, saques e caos generalizado. Apesar de várias empresas do ramo anunciarem que seus sistemas de filtragem de ar são eficazes contra o Sungamonga, não é possível garantir que uma pessoa não será infectada ao entrar em contato com outras pessoas ou superfícies contaminadas dentro das instalações. Os bunkers não protegem contra a pandemia. Você tem o mesmo nível de proteção do que em sua sala de estar, disse o proprietário da empresa Estruturas Endurecidas, traduzindo para o português, Brian Candy. Mas, segundo Brian e outros empresários do setor, a pandemia alterou a percepção das pessoas sobre o risco de distúrbios civis. As pessoas estão preocupadas com o depois, com os eventos que podem se seguir após uma pandemia, com a possibilidade de quebra da ordem, escassez de alimentos, de mantimentos, de água, coisas do tipo, afirma ele. Brian diz que antes da pandemia, sua empresa localizada nos Estados Unidos da Virgínia recebia entre 20 e 30 ligações por semana. Agora são de 50, e ele teve de parar de aceitar novos projetos. Segundo o empresário, muitos clientes estão preocupados com as divisões no país. Parece haver uma grande separação entre os ricos e os pobres, e a maioria dos meus clientes são os ricos. Eles querem se proteger, afirma Brian. Sua clientela é formada por profissionais liberais, médicos, atletas e políticos interessados em bunkers construídos embaixo de casas fortificadas, cujos preços podem chegar a centenas de milhares de dólares, dependendo do tamanho, das condições do terreno e das exigências de privacidade. Detalhes com a espessura das paredes de concreto armado, o sistema de filtragem de ar e proteção contra pulsos eletromagnéticos, dispersão química, biológica e radiológica afetam o custo, assim como o número de pessoas e quanto tempo pretende passar no bunker. Mas não são apenas os milionários que estão investindo em bunkers. Esse mercado inclui desde estruturas básicas feitas de aço ou concreto e com espaço limitado, até apartamentos subterrâneos amplos e luxuosos que podem custar vários milhões de dólares. A maioria dos meus clientes não é o que eu chamaria de mega rico, disse à BBC News o proprietário da North Bunkers, Frank, que afirma ter observado um grande aumento da demanda desde o início do ano. Os modelos construídos pela empresa de Franklin, localizada no estado de Miami, custam a partir de 29 mil dólares, cerca de 150 mil reais, por estrutura cilíndrica de aço, com piso de madeira e escada de acesso de 2,5 metros de diâmetro e 4 metros de comprimento. O preço aumenta com a inclusão de sistema de água portável, banheiro, cozinha, porta blindada e outros detalhes. Enquanto alguns se preparam para enfrentar uma possível catástrofe sozinhos com suas famílias em um bunker, outros acreditam ser importante ter a ajuda de uma comunidade para sobreviver. Os grupos vivos, uma rede global de abrigos subterrâneos com unidades nos Estados Unidos e na Europa, registrou no último ano um aumento de mais de 1000% nos pedidos de informações e de mais de 400% nas vendas. O fundador e CEO da empresa, Robert Vicino, disse que o perfil da clientela não mudou com a pandemia, mas a motivação sim, à medida que estão vendo a sociedade e sua segurança desmoronando, afirma ele. Com o resultado da atual ameaça de Sungamonga e das possíveis consequências, a demanda cresceu exponencialmente, com as pessoas pedindo informação não mais com curiosidade, mas prontas para garantir uma vaga enquanto podem. Segundo Robert, sua empresa tem tantos clientes de classe média quanto de alto patrimônio e oferece várias opções de bunkers em diferentes configurações. Nossos membros não são preppers nem pertencem a 1% da elite econômica, disse o arquiteto Dante Vicino. São pessoas comuns,
informada sobre eventos globais e com um senso de responsabilidade, sabendo que devem proteger suas famílias nesses tempos potencialmente épicos e catastróficos. Uma das propriedades do grupo é a Vivos X-Point, um antigo conjunto de abrigos subterrâneos construído pelo exército americano durante a Segunda Treta Mundial para guardar munição. Localizada no estado de Dakota do Sul, o complexo tem 575 bunkers privados, cada um com 205 metros, e pode acomodar mais de 5.000 pessoas. Nessa comunidade, um bunker básico de concreto sai por $35 mil, coisa de R$187 mil. Os proprietários podem equipar os abrigos e concluir as modificações que quiserem. Segundo Robert, várias famílias já estão se mudando para a Vivos X-Point e usando seus bunkers como residência. No estado de Indiana, a empresa transformou um antigo bunker construído durante a Guerra Fria para resistir aos ataques nucleares em uma mansão subterrânea que pode abrigar até 80 pessoas. De acordo com Robert, todos os artigos do grupo foram construídos para durar centenas de anos e resistir a explosões nucleares, e são equipados e abastecidos para funcionar por pelo menos um ano de maneira autônoma, sem a necessidade de os moradores voltarem à superfície. As instalações resistem aos agentes químicos e biológicos, terremotos, pulso eletromagnético, inundações e qualquer tipo de ataque armado. Para os clientes em busca de uma experiência mais luxuosa, a empresa oferece o Vivos Europa One, localizado na Alemanha e descrito como uma Arca de Noé moderna. O complexo, construído pelos soviéticos durante a Guerra Fria para abrigar equipamentos militares, oferece 34 apartamentos privados, com preços a partir de $2 milhões, cerca de R$10 milhões. São 232 metros de área privada para cada família, com a possibilidade de adicionar um segundo andar. Cada comprador escolhe o modelo do projeto e os detalhes que quer incluir em seu apartamento, como academia, bar ou piscina, como se fosse um iate de luxo, sugere a empresa. O Survival Condo Bunk, que é operado por Larry Hall, também atrai clientes milionários. Instalado em um silo construído pela Força Aérea Americana na década de 1960 para abrigar um míssil balístico intercontinental capaz de carregar armas nucleares. O local é um prédio subterrâneo de 15 andares, transformado em condomínio de luxo com 14 apartamentos. O empreendimento fica na zona rural do Kansas, mas sua localização exata é mantida em segredo. O apartamento mais barato, de 85 metros, 2 quartos e capacidade para no máximo 5 pessoas, custa a partir de $1,2 milhões, cerca de R$6 milhões. Uma unidade de 335 metros tem preço inicial de $4,5 milhões, cerca de R$24 milhões. A empresa não aceita financiamento, tem que ser na poiva, meus irmãos. Todos os apartamentos têm sala de estar, banheiro, cozinha, TV, lavadora e secadora de roupas, e janelas que mostram paisagens projetadas em uma tela para o morador esquecer que está embaixo da terra, e assim saber se é dia ou noite, com a opção de vídeo ao vivo da rua. O bunker foi construído para resistir a um ataque nuclear e é guardado por seguranças armados, com uma porta de entrada de 15 toneladas e parede de quase 3 metros de espessura, equipado com sistema de filtragem de água e de ar, e tem infraestrutura de energia e alimentação para abrigar 75 pessoas por um período de até 5 anos, em um ambiente de luxo autossuficiente e completamente isolado do resto do mundo. Mas assim como o Vicino, Hall diz que o objetivo é garantir não apenas a segurança física dos moradores, mas também o bem-estar psicológico. As áreas comuns incluem piscina, spa, sauna, academia, cinema, parede de escalada, bar, biblioteca, sala de aula, sala de jogos, clínica médica e dentária. Pets são bem-vindos, desde que não sejam agressivos. Existe produção de alimentos orgânicos por hidroponia e aquicultura e até um mercado, onde os moradores podem buscar produtos como os enlatados, sem a necessidade de pagar, já que o preço das unidades inclui um estoque de comida por 5 anos para cada pessoa. Já sobre quarentena, segundo Hall, no início da pandemia, muitos proprietários, especialmente aqueles com crianças pequenas, decidiram passar o período de quarentena no bunker. Apesar do salto na demanda, o empresário disse que o perfil de sua clientela não mudou. São pessoas bem-sucedidas, muitos médicos, advogados, empresários, profissionais que têm filhos, afirma ele. Hall diz que tem clientes de todas as partes do mundo e, desde o início da pandemia, recebeu ligações de pelo menos 3 brasileiros interessados no bunker. Até agora, nenhum fechou negócio. O empresário conta que houve casos recentes de clientes que fecharam a compra em 4 dias, sem nem mesmo visitar as instalações pessoalmente, apenas com um tour virtual. Para ser aceito, é preciso não apenas comprovar recursos financeiros para pagar à vista, mas também passar por checagem de antecedentes criminais. Com o sucesso da empreitada, Hall está construindo o segundo bunker em outro silo, também no Kansas. Há no país 72 dessas instalações.
construídas pelo governo americano durante a Guerra Fria para abrigar mísseis Atlas F. O empresário diz que está em negociação com um comprador que pretende adquirir o complexo inteiro, com 24 apartamentos. Hall também diz que a pandemia mudou a maneira como muitos encaram a ideia de adquirir um abrigo subterrâneo, com proteção em caso de catástrofe. Muita gente costuma zombar, dizer você está sendo paranoico e esse tipo de coisa, mas com a pandemia começaram a levar o assunto a sério. Pois é, meus caros irmãos, como eu avisei há anos atrás, quem acompanha o nosso canal sabe disso. Para quem está chegando agora, eu sou o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Nós temos um vídeo antigo aqui que nós nos mostramos que pessoas que ajudaram a desenvolver a tecnologia como ela é hoje sabiam também o que ela iria trazer. Teve desses caras, inclusive, pessoas que trabalharam nesse projeto que até chegaram a se mudar para ilhas desertas. Tem matérias aqui no nosso canal, graças a Deus ainda está no ar, eu recomendo que você assista. E a gente vinha alertando há vários e vários anos que alguma coisa a elite estava sabendo, porque começou primeiramente com os grandes milionários comprando esses bunkers. Então alguma coisa eles esperavam, alguma coisa eles achavam que iria acontecer. E geralmente quando uma pessoa evangélica, quando uma pessoa cristã fala, né, em se preparar, que as coisas tendem a piorar, que a Bíblia vai se cumprir, as pessoas consideram, é gente ignorante, é pobre burro que fala isso. E você está vendo que não. Na verdade, a elite global já vinha se preparando há muito tempo, e nós temos os vídeos aí como verdadeiras provas disso. Essa matéria que você acabou de ouvir agora, resumindo tudo, já é coisa que já vinha sendo feita há muitos e muitos anos. Essas empresas de bunkers não são de hoje que elas vêm trabalhando, elas já operam há muito tempo, e nós alertamos isso aqui, que esses caras sabiam de alguma coisa. Agora estão fazendo os bunkers mais baratos. A coisa está crescendo de tal maneira que já está chegando àquele, vou dizer, o classe média alta, né? Já está conseguindo adquirir pelos preços que você viu aí. Agora, de antemão, eu quero agradecer aqui, meu caro irmão, ao nosso inscrito, né, Júlio César Santos Lima. Ele que é analista de sistema da PL na Sociedade de Educação Tiradentes, segundo está escrito aqui, e bacharel em sistemas de informação pela Universidade Tiradentes e pós-graduado em administração de banco de dados. Então é uma pessoa também que está sempre atento, né, ao que está acontecendo e está desperto. Então, obrigado, meu caro irmão. Eu digo sempre para vocês aqui, se você gosta das matérias, se você gosta do canal, saiba que ele é feito pela união de todos os inscritos. Aqui a gente tem gente, graças a Deus, de todo tipo e sempre gente muito boa, de muita qualidade. Então, obrigado, meus caros irmãos. Eu me sinto mesmo abençoado com a audiência de cada um de vocês. Agora, falando sobre isso de criar bunkers e tal, família, eu, sinceramente, não vou ser hipócrita aqui e dizer que se eu tivesse bilhões numa conta, eu não faria, sei lá, um investimento desse, né? Só para garantir. Mas a verdade é que mesmo que eu fizesse isso, essas pessoas são dignas de pena, mesmo que eu tivesse desse meio, porque a Bíblia é muito clara sobre isso. Quando chegar aquele grande dia, não vai ficar pedra sobre pedra. Talvez essas pessoas que estão tentando se proteger dessa maneira, gastando bilhões e achando que vão ser as únicas que vão sobreviver, na verdade é as que vão mais sofrer. Nós temos relatos na Bíblia onde teve chuvas, né, de meteoros, caiu fogo do céu, é assim que é relatado, e foi direcionado só àquela região. Então talvez aquele pobrezinho que tem a sua casinha lá longe, como Deus mandou, lá nas montanhas, ele fique, e esses caras lá enfurnados na terra sejam os primeiros a sofrer com as calamidades. Até porque o que a gente está vendo aqui ultimamente, os sinais que estão tendo na terra, é dos mais variados tipos. Então vamos dizer que eles estão lá enterradinhos, a terra se abre justamente ali, ou sobe fogo, sobe uma lava daquele chão, vão ser os primeiros a ser cozidos, vão ser os primeiros a ser fritos. Então é realmente um pessoal digno de pena. Muito melhor do que elas fazerem isso, elas cumprirem as ordens do evangelho, o que? Ser boas umas para as outras, né? Ajudar o órfão, a viúva, a verdadeira religião que é essa, ajudar o necessitado, fazer boas obras. Talvez fosse muito mais útil para eles mesmos, para a salvação da alma deles, eles pegarem esse dinheiro e investir nisso. Seria muito mais útil ao meu ver. Então, meu caro irmão, eu digo assim que eu, se tivesse muitos bilhões, talvez fizesse isso, mas é naquele talvez mesmo, assim, sendo humilde e não dizendo que não, eu nunca dessa água eu não beberei. A gente não sabe, porque eu não tenho bilhões, então é uma coisa que nem me passa pela cabeça. Mas assim, sabendo o que eu sei, dificilmente eu faria isso, né? E se você já pensou, Davi, eu já pensei em fazer isso, não faça não, irmão. Ajude o órfão, ajude as pessoas necessitadas, que Deus vai estar muito mais do teu lado do que você inventando de querer sobreviver a uma coisa que quando vier vai ser um mal inevitável. Não vai ter como, não vai ficar pedra sobre pedra como está escrito lá. Então isso é uma bobagem.
Inclusive eu digo até, por mais que essas pessoas sejam estudadas, né, sejam as mais preparadas do mundo, afinal o mundo é isso, né? Se você tem dinheiro é porque você é um cara preparado, é porque você é um vencedor na vida. Mas no lado espiritual essas pessoas são ignorantes, essas pessoas não entendem nada com nada. Então esse ponto que eu mostro aqui para vocês. E para mim deixa claro também que a elite sempre sabe de alguma coisa. Eles têm informações privilegiadas, porque eu não acho que essas pessoas tão estudadas e preparadas iriam tomar essa decisão por acaso, investir milhões assim só por investir. Então eu gostaria de saber a sua opinião e responda com sinceridade, meu caro irmão. Se você tivesse bilhões, se você fosse um cara milionário, você teria coragem de investir algum dinheiro nesse tipo de bunker? Você fazia isso só por segurança, só para ter? Deixa aí nos comentários, é muito importante. Por mais que seja diferente a sua opinião, não tenha vergonha em dar, tá certo? Porque você é livre para dizer o que você quer aqui nesse canal, tá certo? Então deixa aí, eu faço questão de ler. E a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.